Olá a todos, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. A partir deste momento está se iniciando o blog Julio at Sea, ok? Vai ser então, o nome do meu canal, tá? E também vai ser o meu blog, que aqui vai estar aqui embaixo, tá? O endereço para que vocês possam acessar e começar um pouquinho a acompanhar essa minha aventura que vai ser esse meu começo de vida a bordo. Então, eu vou começar me apresentando para vocês, tá? Meu nome é Júlio César. Eu sou natural de Olinda, nascido em Olinda, mas sempre fui criado e crescido aqui na capital, Recife, que é de onde eu estou falando agora. Eu tenho 21 anos e estou me formando agora, em dezembro, no curso de Administração de Empresas. Quanto ao meu histórico profissional, eu basicamente só trabalhei minha vida inteira como professor de inglês. Tá? Então você já começa a se perguntar, poxa, ele professor de inglês já está querendo trabalhar a bordo, como é que se deu toda essa história? Então, quando eu estava estudando inglês, que eu estava acabando o nível intermediário, o 8º período, por volta dos meus 15 anos de idade, eu ingressei em um curso de francês, na mesma escola onde eu me formei, e dentro desse curso de francês, quando eu já estava no 3º período, chegando quase na metade do curso de francês, uma amiga que fazia o curso comigo, ela deixou o curso porque ela estava indo trabalhar a bordo. E na época ela começou a me contar toda essa história, toda essa maravilha, que a gente sabe que tem os dois lados da moeda, mas todo o encanto e todo o mundo que envolve realmente a vida de ship life, né? A vida de ship life, a ship life em si. Então, quando ela começou a me contar o que ela estava indo fazer, os pré-requisitos, a questão do salário e a questão das oportunidades que ela teria a bordo, eu com 16 anos e meio, quase 17 anos, já comecei a ficar encantado por essa coisa de ship life, tá? E passei a acompanhar essa minha amiga que embarcou no Splendor of the Seas e embarcou como pool assistant, se eu não estou enganado, tá? E passou 6 ou 7 meses de contrato, tá? Porque ela saiu do curso e a gente perdeu o contato, embora eu a tenha no Face. Somente depois de um tempo foi que a gente recuperou esse contato. E, enfim, foi quando eu comecei até foi quando eu tive realmente o primeiro contato com a Ship Life. E ela dizia que era muito minha cara, porque eu sempre fui bastante comunicativo e sempre fui apaixonado por idiomas, né? Então, desde cedo eu comecei a estudar idiomas, me saí muito bem no estudo de idiomas, e foi quando ela falou que realmente eu teria uma vocação para poder fazer, para poder participar da Ship Life, que seria uma oportunidade única para mim. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Assim que eu acabei meu ensino médio, quando eu completei 18 anos, tá? Então, eu faço aniversário no mês de novembro, então eu fiz 18 anos em novembro. Em dezembro eu acabei o ensino médio e em janeiro eu já ingressei na faculdade. Então, naquele momento, para mim, eu ainda me sentia muito imaturo. Eu, dentro de mim, sentia que eu ainda não me sentia pronto para estar deixando a minha terrinha, saindo daqui para encarar um mundo afora, um cara sem ter experiência alguma de vida, apenas com essa experiência, apenas com essa vida de ensino médio, que a gente sabe que não é vida, né? É uma iniciação para a vida e tudo mais. Então eu não me sentia pronto, mas eu nunca deixei de pesquisar e entender como era que seria a Ship Life. E fui guardando essas expectativas para mim. Durante esse meio tempo, eu fui contratado por uma escola de inglês aqui em Recife, eu posso citar o nome, eu fui contratado pela Wizard e passei 3 anos da minha vida, assim que saí do ensino médio, trabalhando para a Wizard, tá? Onde eu aprimorei ainda mais o inglês que eu tinha e participei de projetos interessantes, onde eu também trabalhei com jovens do ensino médio em um programa especial do governo, e esses jovens eles tinham a oportunidade de fazer intercâmbio, tudo custeado pelo governo. Então, essa questão da vida internacional, dessa oportunidade de crescimento, nunca deixou de estar próxima de mim. Até aí, tudo bem. Quando foi no ano passado, eu tive que me desligar da escola por motivos pessoais. Um dos principais motivos foi devido a uma carga horária extensiva que eu estava tendo. Eu estava dando 12 horas de aula diariamente, fora ônibus, fora metrô, fora faculdade que eu tinha que pegar. Então, estava mais ou menos assim, 10 a 11 horas diária dando aula. Fora isso, 7 ônibus, 2 metrôs, tá? Faculdade,
um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a cabecinha aqui não estava mais aguentando, não estava rendendo, eu também não estava aproveitando o meu próprio dinheiro. E foi quando então eu tomei a decisão de, não, eu acho que agora é o momento de começar na Chip Life, de começar realmente a investir e ver quais são os procedimentos necessários para que eu entre nessa vida, para que eu embarque, né, de vez e encare essa questão da Chip Life. E foi quando eu entrei em contato com aquela amiga que fez francês comigo, né? E perguntei para ela, gente, tá quebrando aqui. E perguntei para ela quais seriam os procedimentos que eu deveria adotar. E foi quando ela, então, me falou para eu entrar no site. Então, a primeira empresa que eu fiz a seleção, que eu me cadastrei, a empresa recrutadora, foi pela Infinity Brasil, tá? E na Infinity Brasil eu preenchi todo o meu cadastro, fiz todos os procedimentos pela Infinity Brasil, tá? E recebi então o meu e-mail de aprovação para a entrevista com a Infinity Brasil. Então, recebi um e-mail onde contém um link que você assiste uma palestra online e tenta, dentro dessa palestra online, encontrar o seu cargo, o cargo que você acha que seja mais próximo a você. E na entrevista ele vai dizer se realmente esse cargo tem a ver com você ou não, tá? Então isso foi no ano passado, eu estava recém saído da escola de idiomas e foi quando eu decidi realmente encarar essa questão da Chip Life. E aí foi quando eu fui aprovado, eu fiz a primeira entrevista e eu fiquei encantado pelo mundo da recepção hoteleira. Assim, não que foi uma coisa de cara, eu vi e quero participar, eu quero ser, trabalhar na recepção hoteleira. Não, na realidade eu sempre tive em mente de fazer uma especialização voltada para a área de hotelaria e por isso eu achei que a recepção seria um pouco das atividades que tinham dentro do navio que chegaria um pouco mais próximo comigo. Porque como eu trabalhei basicamente 3 anos como professor de inglês, eu adquiri uma experiência e uma capacidade de lidar com pessoas, de lidar com o diferente, lidar com meta de uma maneira muito ampla. Eu sempre falo que ser professor é aquela coisa, você aprende tudo, né? E eu acho que você ganha um nível de paciência, um nível de compreensão e tolerância que eu acho que nenhum outro emprego talvez possa proporcionar. Cada um à sua medida, mas eu acho que ser professor é exatamente isso, principalmente quando se trata de ser um professor de inglês, quando você está dentro de um curso, você tem todos aqueles alunos focados em querer aprender o idioma. Então, além disso, você é aquela pessoa que vai incentivar, que vai servir de um referencial para o seu aluno aprender aquele idioma e tudo mais. Então, como eu trabalhei, eu tive essa experiência, eu pude contribuir com muitas pessoas, mas eu também aprendi bastante com as pessoas. Então, aprendi a lidar com o diferente, aprendi a lidar com diversos tipos de situações, a engolir muitos sapos dentro de sala de aula. Então, quando eu passei a procurar isso, eu vi que eu tenho uma capacidade muito boa e eu não tenho problema de me relacionar com pessoas. Então, por que não trabalhar na área de recepção? Tá? Até então eu ainda não entendia bem o que era uma recepção hoteleira, mas sim eu tinha noção de pesquisas e tudo mais. Como eu falei, é uma área que eu também queria me especializar após a minha graduação. Apliquei a primeira vez, tá? Para a vaga de recepção. Na entrevista, eu fiz a entrevista em inglês, tá? Começou tudo em inglês. Depois eu fiz uma entrevista em francês. E depois eu fiz uma entrevista em espanhol. Os três idiomas que eu falei que falava, além do português, tá? O meu inglês, gente, eu tenho inglês a nível fluente, tá? O meu francês, eu tenho um francês a nível avançado. Sim, eu tenho um francês a nível avançado. E o meu espanhol, ele tá entre básico e intermediário. Misturo o espanhol de verdade com o portunhol, tá? Eu não vou aqui dizer coisas que eu não tenho. Eu estudei espanhol por mim mesmo, não tive a oportunidade de estudar espanhol, de atender um curso, então eu fazia muita aula extra durante as folguinhas que eu tinha dentro das escolas, quando eu estava dando aula, e quando eu estudava inglês e francês nas escolas de idioma onde eu me formei, tinha muitas aulas de espanhol gratuitas e eu ia lá e atendia. Então o meu espanhol, ele é intermediário. Ele é um básico, só que já quase chegando no intermediário eu consigo sim manter uma conversação a nível básico, a nível intermediário sim. Nem tão básico, nem tão avançado, naquele intermédio, tá? Então eu fiz a entrevista nesses 3 idiomas, especificando muito bem o que eu teria que fazer e dentro de 2 horas eu recebi a minha aprovação, e-mail de aprovação, tá? Dizendo que eu tinha sido aprovado para a Costa. E
eu teria que providenciar a documentação. Então eu recebia um formulário no e-mail, tá? E eu tinha que preencher todo esse formulário que continha informações do carro que você estava aplicando, nível de idioma, endereço, informações pessoais. É um formulário que ele manda como se fosse aquelas cartas que você preenche solicitando uma vaga nas empresas. Então, muita empresa tem aqueles formulários, você preenche um cargo, tá? Solicitando uma vaga. Então, a gente recebe um job application, que é, desculpa, que é como é chamado, um job application, e você manda alguns documentos para lá. Para adiantar um pouco desse processo, eu fui aprovado nessa entrevista com a empresa, e até então minha entrevista com a companhia seria via Skype. De última hora eu fiquei sabendo que minha entrevista seria em São Paulo, então eu tive que sair em maior correria, gastei a maior grana para ir para São Paulo. Só de passagem de ida daqui para Recife para São Paulo eu gastei R$900, uma passagem apenas de ida. E então, resultado, cheguei em São Paulo, fui fazer a tão esperada entrevista com a companhia. Antes disso, tá? Para quem estiver aplicando pela Infinity Brasil, esse procedimento aconteceu há 1 ano atrás, tá? Então não sei se ainda continua desse mesmo jeito. Mas no meu cargo, no que era para recepção, o cargo de recepcionista na Costa se chama Guest Service Operator, ok? Guest Service Operator. Então você pode até procurar pela internet Guest Service Operator at Costa e você consegue encontrar algumas informações, tá? Então, antes de eu entrar para a entrevista, eu tive que fazer uma prova em inglês, tive que fazer uma prova em francês e eu tive que fazer uma prova em espanhol. Ambas as provas tinham 100 questões, tá? E na prova de inglês eu tinha que acertar no mínimo 80. E tive prova de francês e tive prova de espanhol. Eu lembro que na prova de inglês eu tirei alguma coisa entre 90 e 95, tá? E lembro que na prova de francês eu tirei alguma coisa entre 60 e na de espanhol, surpreendentemente, eu acertei 67 questões, mais do que francês, que eu estudei de verdade, tá? Então, a prova de francês é chatinha, tá, pessoal? Então, é bem chatinha. E a de espanhol é super tranquila. Depois disso, eu fui fazer a tão esperada entrevista com a recrutadora que estava aqui no Brasil. Fiz a entrevista com ela e saí da entrevista muito convicto do que tinha feito na entrevista. Foi uma entrevista muito tranquila, muito legal. Eu saí de lá super contente com a entrevista, me achei super bem na entrevista e tive que aguardar o resultado da entrevista. E eu fiz a entrevista no dia 11 de setembro de 2013 e recebi a resposta 5 dias depois, no dia 16 de setembro, dizendo que eu tinha sido reprovado na Costa, que eu não fui bem na entrevista e por alguns motivos que eles não falaram o qual eu tinha sido reprovado e que infelizmente não poderiam dar mais continuidade ao meu processo, porque a Costa era a única empresa que eu poderia estar aplicando com menos de 21 anos de idade. Tá? Então naquele momento eu fui reprovado, então imagine como é que eu não fiquei, eu enlouqueci, né? Porque eu já tinha gasto R$900 de passagem somente para ir, fora o custo e tudo mais. Até aí tudo bem. E essa foi a minha primeira experiência, reprovei na Costa, então fiquei muito puto da minha vida, né? Porque eu não esperava, realmente eu não esperava, mas eu creio que o que contou na minha reprovação com a Costa foi a questão da experiência. Que eu não tinha nenhuma experiência na área hoteleira. Minha única experiência era como professor de inglês. E desde o princípio eu deixei isso muito claro. Então é bom que vocês deixem com a companhia tudo muito claro sobre a experiência de vocês, porque vocês também não venham ter surpresas, tá? E a entrevista é uma entrevista super tranquila, é uma conversa. Ela pergunta pra você coisas do seu dia a dia, tá? Ela pergunta coisas naturais que vocês vão fazendo e vão respondendo tranquilamente. Depois ela passa para outro idioma. Se você falou que falava francês, ela vai falar em francês com você. Se você falou que ele fala espanhol, ela vai falar em espanhol com você. Ela ou ele, o recrutador, vai falar em espanhol. Se você falou que tem um alemão, ela fala também, entendeu? Então ela vai checar o seu nível de idioma, principalmente na recepção, que é uma área que você tem que dominar o idioma que você fala, né? Que você diz que fala, porque é onde você vai estar no front office. Você vai estar trabalhando direto com o hóspede. Então você tem que ter realmente um conteúdo muito elevado no idioma que você fala, que domina, para que você seja aprovado, porque você vai estar lidando com o hóspede em todos os tipos de situações, tá? Como a gente tem aqui no Brasil trabalhando em hotel. Tudo bem.
Até aí, eu fui reprovado, então passei o final do ano na maior deprê, né? Muito puto porque não podia aplicar, não tinha idade e tudo mais. Quando foi agora, em agosto, eu me dirigi aqui em Recife, na Cimenáutica, expliquei toda a minha situação que tinha se passado na Infinity Brasil, né? E a Cimei falou que eu poderia aplicar para MSC, né? Uma vez que eu fiz 21 anos em novembro do ano passado e agora eu vou fazer 22 em novembro de 2014, ou seja, no mês que vem. E a Infinity, a Cimei me passou o contato e eu apliquei na Valimar e apliquei também na ISMBR, tá? E em ambas as empresas eu já fiz as entrevistas, tá? Já tô totalmente aprovado para MSC e já tô totalmente aprovado. Ainda não estou totalmente aprovado, falta fazer uma última entrevista com a Pumantur, que foi onde eu apliquei pela ISM, tá? Então, pela Valimar eu apliquei para a MSC, tá? E na ISMBR eu apliquei, mas eu queria aplicar para Royal Caribbean, né? E eles me aprovaram para Pumantur. Mas a questão da diferença entre MSC e a questão da diferença entre a Pumantur, eu vou estar falando para vocês no outro vídeo, porque esse vídeo já está chegando aí em 16 minutos e 27 segundos, então está um pouco extenso. Então, nesse primeiro momento foi isso, eu quis falar um pouquinho como foi esse meu primeiro contato com a Ship Life e um pouquinho da minha vida pessoal. Vale salientar que eu vou estar deixando aqui embaixo, tá? Desse link, eu vou estar deixando para vocês o meu Facebook pessoal. Vou estar criando uma página também, deixando aqui o endereço na minha página no Facebook, para que vocês possam estar mandando dúvidas, tá? Para lá. E também o e-mail aqui para que a gente possa estar se comunicando, tá? E nos próximos vídeos eu vou começar a contar mais detalhes. E nos próximos vídeos eu vou estar contando mais detalhes, exatamente como foi esse processo de seleção na NSC e como foi esse processo de seleção pela Pumantur, tá? Então, os próximos vídeos eu vou detalhar exatamente cargo, salário e quais foram os procedimentos que eu tomei. Então, eu espero que esse primeiro contato tenha sido útil. Acho que não vai ser nem tão útil assim. Esse primeiro contato tenha sido suficiente para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais e entender um pouquinho como é que foi esse meu processo. E espero que a gente se veja nos próximos vídeos e que vocês gostem, tá? Se inscrevam no meu canal, curtam aí a nossa página no Facebook e a gente vai se falando. É um prazer, espero que... sei lá, espero que dê certo. Abraço!